E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu queria continuar o nosso assunto que a gente começou na terça-feira, que era a divisão social, política e econômica do continente americano em América anglo-saxônica e América Latina. Eu falei um pouco da América Latina no outro vídeo, né? E o que é que junta essa América Latina, além das línguas, que na sua maioria são línguas latinas, né? Português, francês e espanhol, que é a mais falada dentro desse subcontinente, dessa divisão que a gente faz, a gente tem um passado de exploração comum entre esses países, né? E essa exploração ela vai gerar pobreza, porque no momento em que esses países se tornarem independentes, eles não vão ter acesso aos bens que eles produziram, né? Porque esses países produziram muita coisa, criaram muita riqueza para as metrópoles europeias, e no momento em que tirarem seus processos de independência, né, tirou a carteirinha de independente, esses países vão estar envolvidos numa pobreza muito grande, vão ter que resolver esses problemas. Né? E resolver esses problemas não é uma questão simples, não é uma questão que leva pouco tempo, e ainda por cima, né, quando você tem elites que já vinham, né, desses outros países europeus, isso vai atrasar ainda mais o processo. O Brasil vai passar muito por isso, né? Mas a gente fala disso mais para frente também, quando a gente for falar de cada paizinho de uma forma mais específica, principalmente do Brasil. Tá? Mas a questão da América anglo-saxônica ser muito diferente da América Latina se deve ao processo de ocupação de colônias. Né? O que acontece? Portugal vem para cá, cria uma colônia no Brasil para a exploração, primeiro do pau-brasil, né? Primeiro uma feitoria para pegar o pau-brasil, depois começa a plantar cana-de-açúcar nas capitanias hereditárias, né? Depois descobre o ouro, depois começa a exploração do café, e aí o Brasil se torna independente e vai começar a lucrar principalmente com o café, vai continuar a exploração de ouro interna, mas boa parte desses recursos vão sair. No caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Canadá, vai ser diferente, né? Principalmente no norte dos Estados Unidos, né? O sul dos Estados Unidos vai ser uma colônia durante muito tempo espanhola, que depois vai ser assimilada pela Inglaterra e que vai ser uma colônia de exploração. Então você vai ter uma quantidade de pessoas escravizadas muito grande no sul, né, que antes não era exatamente Estados Unidos, seria só, né, uma parte do México e uma outra parte que eram colônias meio que independentes. Né? Mas qual é a área principal de colonização dos ingleses? Vai ser uma área que vai ser chamada de Nova Inglaterra, que é bem ao norte. Né? E por que eles vão chamar de Nova Inglaterra? O clima se parece muito, é uma região fria, é uma região confortável, mas não é uma região que tem uma riqueza mineral muito grande, que tem uma riqueza natural muito grande, então você não vai ter interesse em explorar essa área. Para que então que eu vou colonizar a Nova Inglaterra? Primeiro, para poder ficar de olho nas colônias lá embaixo, né? E segundo, para poder ocupar, porque a Inglaterra é um país pequenininho, o Reino Unido é um conjunto de ilhas pequenininho e estava crescendo muito em população. E principalmente você tinha elites dentro do Reino Unido que decidiram vir para a América para ter terras, porque estava difícil ter terras na Inglaterra, porque é um lugar pequenininho. Né? Então não dá para dividir com todo mundo. Então você vai ter uma coisa que a gente vai chamar de colônia de ocupação ou colônia de povoamento, né? Que vai ser o quê? Essas pessoas vão decidir, vão olhar para a América e pensar: olha, é uma boa ideia a gente ir para esse lugar, lembra muito a nossa casa, vamos ficar nesse lugar aqui e a gente toca os negócios de lá. E aí que entra a questão: você vai ter ingleses tocando os negócios lá dos Estados Unidos. Né, e do Canadá também, de uma parte do Canadá. E os franceses vão colonizar uma parte do Canadá que está pertinho dessa Nova Inglaterra, que é a parte de Quebec. E aí, Canadá, hoje em dia, tem duas línguas oficiais, que são o inglês e o francês, por causa disso. Na província de Quebec, você vai ter muito mais pessoas falando francês. No resto do Canadá, você vai ter muito mais pessoas falando inglês, mas se aprende as duas línguas, principalmente em Quebec, que era a antiga colônia francesa. E essas colônias elas não tinham boas características para a exploração de recursos, tá? Os Estados Unidos só descobriram que tinham ouro depois que se tornaram independentes. Eles ainda tiveram essa sorte. Então, o que, que vai acontecer nessas áreas? Você vai ter um desenvolvimento muito grande, você vai ter ingleses e franceses tocando os negócios a partir de lá, e esses ingleses, né, que vão fazer a Revolução Americana, que já vão se considerar, né, cidadãos dos Estados Unidos, né, já vão considerar que eles são dos Estados Unidos, né, que aquilo ali tem que ser um país,
eles não vão devolver esses recursos, eles não vão devolver essas riquezas, eles não vão debandar de lá e voltar para o país, né, anterior, que é uma coisa que vai acontecer muito no Brasil, né? Boa parte dos grandes ricos portugueses vão sair, vão voltar para Portugal, né? Uma outra parte vai ficar no Brasil, vão se tornar as elites brasileiras. Mas nos Estados Unidos e no Canadá, você vai ter um movimento muito mais forte de retenção dessa riqueza, né? Porque estava sendo tocado, os negócios estavam sendo tocados daqui. Então, eles decidiram que fariam esses processos de independência. Essa independência seria uma independência também econômica e não devolveram recursos, ou até deixaram ficar os recursos que estavam aqui. Construíram coisas nos Estados Unidos, construíram as primeiras fábricas, depois construíram as primeiras indústrias, né? Então, todo esse processo ele vai ser muito mais rico nos países anglo-saxônicos, né? Nos países que falam inglês, que são o Canadá e os Estados Unidos, porque eram colônias de povoamento. Elas não foram criadas para exploração. Então, meio que se deixava a riqueza lá. Então, como a riqueza estava lá, no momento em que esses países se tornam independentes, eles vão sair desse processo com mais dinheiro, com mais recursos, até com ouro depois, quando os Estados Unidos vão descobrir o ouro lá na Marcha para o Oeste. Então, você vai ter países que vão sair de independências muito mais estabilizados, muito mais ricos, que são esses da América Anglo-Saxônica, que são esses dois países que hoje são considerados desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e do México para baixo a gente vai ter países que vão ser explorados até eles perderem boa parte dos recursos, e aí no momento em que eles se tornam independentes, eles vão ter que voltar a explorar esses recursos para tentar crescer economicamente, né, sem a ajuda das metrópoles, porque no momento em que você se torna independente, a metrópole não te devolve o ouro que tirou, né, a metrópole não te devolve a cana-de-açúcar que já virou açúcar, que já foi consumido, né, então a diferença principal entre esses países se tornarem desenvolvidos, né, e se tornarem subdesenvolvidos do outro lado, vai ser o estado em que eles ficam depois dos seus processos de independência, né, por causa do tipo de colonização. Então a gente tem a colonização de ocupação na América Anglo-Saxônica, nos Estados Unidos e Canadá, e a gente tem uma exploração na América Latina que vai deixar esses países muito mais pobres. Então eles vão ter que correr muito mais atrás, né, desses recursos, dessa riqueza, do que os países da América Anglo-Saxônica. Isso quer dizer que eles nunca vão se desenvolver? A gente não sabe, mas é mais difícil do que quando você tem um processo de independência que te deixa melhor de situação financeira, né, no meio dessa situação. Então é isso, na semana que vem a gente fala um pouquinho mais de outras características do continente americano, mas essa divisão ela é muito importante para a gente entender, né, quem são os países desenvolvidos, quais são as características deles, por que eles são tão importantes para a gente aqui, né, e por que a gente vive uma vida tão diferente deles na maior parte dos países da América, né, porque é um pouco estranho que a gente veja dois países apenas desenvolvidos num continente que tem tantos países com grandes riquezas, como por exemplo o Brasil, o México, o Chile, né, e até mesmo a Argentina. Então é importante a gente entender esses processos. Valeu? Na semana que vem a gente fala mais.